Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus, é mais um vídeo que o Senhor nos concede, mas antes do vídeo, é claro, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, que dê o seu joinha caso você assista o vídeo e goste, dê o seu like, acione aí o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira, e também compartilhe com seus grupos de amizade, os seus irmãos de igreja, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, para podermos juntos levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguma coisa no livro de Amós, que tem palavras ali muito vivas para os nossos dias de hoje. Embora nós, acompanhando a escrita aqui, nós vamos ver que o Senhor falou naquela época exclusivamente para o seu povo. Mas essa palavra, ela nos arremete hoje, ao dia de hoje, e nos cobra uma posição diante de Deus. Aquela frase, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Aquela frase, na realidade, ela foi falada exclusivamente para o povo de Deus naquela época. Por quê? Porque o profeta Amós, ele é chamado pelo Senhor para cobrar uma postura do povo de Deus, porque o povo de Deus estava meio relapso nas obras do Senhor. Veja o que diz Amós 3, mais ou menos, eu não vou ler tudo. Olha o que ele fala no verso 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que eu fiz subir da terra do Egito. Olha o que ele fala no verso 2. Ele declara a sua fidelidade ao povo. Somente reconheci vós mesmo de todas as famílias da terra. Pois, por isso, punirei contra vós todas as vossas injustiças. Por acaso irão dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu vou parar no verso 3, eu vou pular para o capítulo 4 de Amós, mas olha essa palavra que o Senhor fala. Como podem dois caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Como pode duas pessoas terem uma sociedade se não são de acordo? Como pode um homem e uma mulher viverem uma vida matrimonial se não estiverem de acordo? Como pode o Deus da palavra andar junto com o seu povo se o seu povo não estava de acordo com Deus? Como pode Deus hoje eu buscar, querer receber as coisas de Deus para a minha vida e achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por mim se eu não ando de acordo com Deus, com a palavra de Deus? Por isso essa palavra também é forte. Como podem dois caminharem juntos se não estiverem de acordo? Olha o que diz Amós 4. É uma denúncia sobre os nobres de Israel pela opressão e por toda a nação por idolatria. Por isso não serem reformados nem mesmo pelo juízo de Deus, portanto, devem preparar-se para o último e pior julgamento de todos. Olha o verso 1, ouve essa palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, quebrantais os necessitados e que dizeis a seus senhores, trazei nossa bebida. Senhor Deus jurou por sua santidade, eis que vem dias sobre vós, em que vos levarão em ganchos, e vossos descendentes em anzóis de pesca. Queridos, é o Senhor profetizando já sobre o cativeiro. Existiam povos naquela época que faziam isso, que prendia a pessoa com anzóis na boca como se fossem peixes, maltratava, machucava. Mas o Senhor queria cuidar do povo, e o Senhor hoje Ele quer cuidar do seu povo. Eu não vou ler tudo, mas vamos aleatoriamente. Vamos botar aqui. Verso 7. Além disso, eu vos retive a chuva, ele falando o que fez. Vos retive a chuva antes da colheita e fiz chover sobre uma cidade, sobre a cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas sobre outro campo, sobre o qual não choveu, se secou. Amado, você imagine, eu não sei se você que me ouve entende alguma coisa de lavoura, mas imagine uma lavoura no campo, faltando 3 meses para ela ser colhida, e o Senhor cerrar o céu e não deixar chover. O que esse povo vai colher se não chover? Pois é justamente nesses 3 últimos meses em que a lavoura precisa dessa água para poder
molhasse a terra, consequentemente alimentasse a planta. Assim o Senhor está falando para o povo dele. Olha só, porque eis que ele, no caso o Senhor, Amós falando do Senhor, é ele que forma os montes, cria o vento, forma seu pensamento ao ser humano, é ele que torna a manhã em trevas e pisa sobre as alturas da terra. O Senhor fala, eu sou o Deus dos exércitos, é o seu nome. E aqui em Amós 5, ouve esta palavra que eu levanto sobre vós, uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, não poderá mais se levantar, abandonada está sobre sua terra, ninguém há que a levante. O Senhor considerava Israel como uma virgem. Uma virgem é algo puro, é um semblante puro, tá? Sem mácula, sem nada. Porque assim diz o Senhor, a cidade que enviou 1000 sobrará 100, a quem enviou 100 sobrará 10 na casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscar-me-ei e vivereis. Porém, não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levada em cativeiro e Betel será reduzida a nada. O povo buscava o Senhor, talvez 1 ou 2 vezes por ano, mas não no seu Monte Santo. O Senhor preferia ir, tá? Ao invés de Israel, o Senhor preferia ir a Betel. Uma parte ia para Gilgal, a outra parte ia para Berseba, e o Senhor estava sendo infiel com Deus. E hoje, queridos, não é diferente. Eu quero voltar ao capítulo 4 e quero mostrar que essa situação, ela é para nós hoje, a situação em que nós vivemos. O livro de Amós tem muito a nos esclarecer, tem muito a nos falar, tem muito a nos ensinar quando ele fala no capítulo 4, no versículo de número 12. Olha o que ele fala no 11. Transformei alguns dentre vós como quando Deus transformou Sodoma e Gomorra. Fostes como lição, escapado do fogo, contudo não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Aí ele dá o ultimato no verso 12. Portanto, assim farei a ti, ó Israel, e visto que te farei isto, ó Israel, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Queridos, tem encontro que você consegue evitar. Na minha cidade, lá no estado do Rio, em Santo Antônio de Pádua, eu exercia a função de policial militar lá. E às vezes a gente fazia operação de trânsito e de vez em quando um colega de infância falava para mim assim, sargento, estão avisando lá atrás que tem blitz aqui. E nesse aviso, o que fazia? As pessoas que eram avisadas, ela dava meia volta e voltava com seus carros, porque estavam erradas. Elas conseguiam evitar o encontro com a blitz policial que estava ali fazendo o seu serviço. Tem encontro que você consegue evitar, você liga para uma pessoa, alô, olha, eu não posso ir naquele encontro hoje ou amanhã, vamos marcar outro dia. Tem coisas que você consegue evitar. Mas, queridos, o encontro com Deus é inevitável. Não depende de você, não depende de mim, não depende de um telefonema, não. Esse encontro está marcado e quem marcou foi Deus e ele não volta atrás, não abre mão disso, porque ele vela pela sua palavra. Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Essa palavra é para nós hoje, é uma palavra viva, é uma palavra autêntica, é uma palavra que nós não conseguiremos nunca fugir dela. É um compromisso que nós temos de nos encontrar com Deus. E conforme o livro de Amós fala, tem encontros que eu falei agora há pouco que você consegue evitar, mas tem encontro que não dá para você evitar. Não depende de você, mas depende unicamente de Deus. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você não creia em Deus, talvez você não tenha uma religião, talvez você não siga a nenhum credo religioso, talvez você não esteja muito preocupado com essa coisa de morrer. Eu quero dizer para você, Deus não depende disso, das nossas opiniões para ser Deus. Deus não depende das nossas vontades para executar os seus planos, porque Ele é soberano, é Ele que determina tudo, é Ele que pode, Ele dá e tira a vida, tá? Então,
Tem pessoas que falam assim, que nada, morreu, acabou, que nada, Deus é amor e não vai fazer isso, não vai julgar ninguém, não vai jogar ninguém no inferno. Queridos, não se deixe levar pelos enganos. Deus é amor, sim. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E todo aquele que cresce nessa morte e acreditasse verdadeiramente nesse poder, teria vida eterna. Então, amor, Deus é, mas Deus também é um fogo consumidor. Deus não vai mudar um tio, um pingo, um jota, nada da sua palavra, simplesmente porque eu ou você ou quem quer que seja não aceita ou não vive pelas regras de fé de Deus. Deus não depende de nós para ser Deus. Ele é Deus. Sempre foi, é e sempre será Deus, tá? Todos os homens, todos nós, haveremos de um dia nos apresentarmos perante o tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, tá? Deus há de trazer a justiça, a juízo, toda obra, até o que está encoberto, vai ser revelado, tá? Quer seja bom ou quer seja mal, está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Não há essa possibilidade de dizer que morreu, acabou, de que a morte acaba com tudo, de que Deus é amor e vai perdoar. Amados, não entre nessa. Querido, você que me ouve, é preciso que você creia, pois o inevitável vai acontecer. Quando será esse encontro? Eu não sei. A Bíblia nos fala o seguinte: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de sentinela e quando o ladrão aparecesse, ele pegaria o ladrão no pulo. Mas ninguém sabe, querido. Somente o Senhor sabe o momento certo desse encontro. O que é que nós temos que fazer? Nos prepararmos para nos encontrarmos com esse Deus. Como podemos ficar preparados? Mateus capítulo 3, versículo 2, fala como nós podemos ficar preparados. Arrependimento é a base de tudo. A Bíblia diz que temos que crer. Crer é confiar no sacrifício de Jesus como algo suficiente para a nossa salvação. Crer é outorgar a alma. Crer é dedicar a vida inteira e entregar a vida inteira aos cuidados de Deus em Jesus Cristo. Queridos, no finalzinho desse vídeo agora o que eu posso falar para você. Acontece então o milagre de quando se crê, primeiro da regeneração, da justificação e da salvação. Concluindo essas palavras, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, homem, mulher, jovem, para encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Será que nós estamos preparados? Eu creio nessa palavra. Você pode crer?